Vamos lá, pessoal, vamos dar início à linha de chegada. Vambora, partiu? Se visualizem chegando em Curitiba e destruindo tudo. Vocês se prepararam? Vocês merecem, certo? Vamos nessa vibe? Sem brigar com a prova, sem lamúrias, sem lamentações, sem falsas especulações. Vamos? Aqui a vibe é essa, hein, pessoal? Então, eu queria agradecer a vocês que tiraram a segunda-feira à noite para ficar aqui uns minutinhos comigo. Isso é muito importante para a gente, né? Ter o trabalho da gente reconhecido, trabalho de um ano inteiro. O trabalho, na verdade, começou no ano passado, quando a gente criou o Linha de Chegada. Não sei se alguém que está aqui assistiu Linha de Chegada. Tem o Linha de Chegada do ano passado disponível no YouTube, viu, pessoal? Aproveitem, hein? E a vibe da gente foi renovar as questões, então a gente começou do zero, beleza? Então, minha gratidão enorme para vocês. Gratidão para os outros cursos que resolveram incorporar a nossa iniciativa de levar o ensino para todos os cantos, para quem quiser. Então, que todo mundo continue assim, FUAMED, Free Open Access Medical Education. É o que a gente faz todos os dias na rede social. E é por isso, né? Também que a gente é reconhecido. Então, vamos lá. Partiu! Não vamos perder tempo. Então, nosso primeiro caso de hoje é um paciente de 64 anos, hipertenso. Tá bom o som, pessoal? Vocês estavam reclamando do som. Tá bom? Fica para mim. Tá sim. Obrigada, Dani. Dani, qualquer coisa você sinaliza, hein? Você é a minha guardiã hoje, hein? Pode ser? Fica aí, fica aí. Mas, ó, então vamos lá. Paciente de 64 anos, hipertenso, diabético não insulino dependente e dislipidêmico, admitido com dor opressiva no meio do tórax, sem irradiação de forte intensidade, que teve início há 4 horas, acompanhada de náuseas, vômitos e sudorese profusa. Ao exame relatando dor, EVA 8, ansioso, desidratado e pálido levemente. Frequência respiratória de 20, saturação periférica de oxigênio de 95% em ar ambiente, ritmo cardíaco regular, frequência de 65 batimentos por minuto, pressão arterial de 140 por 90 milímetros de mercúrio, TEC de 3 segundos, ausculta pulmonar e exame neurológico normais. Abdômen obeso, fígado a 4 centímetros do rebordo costal direito, um pouco aumentado, pulso poplite esquerdo e tibiais à direita reduzidos em amplitude. Vocês sabem quando eu fiz esse caso, né? Pensando muito nos pacientes que eu vejo no meu dia a dia no instituto, cheio de comorbidade, né? Enfim. Isso aqui é um retrato do nosso dia a dia, imagino que o de vocês também. Foi realizado o eletrocardiograma abaixo. Então, prestem atenção no eletrocardiograma. A turma do print está preparada? Vamos lá, podem printar, não ligo não. Questão 1. Descreva os passos da sua conduta imediata. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos um paciente idoso com múltiplas comorbidades, que tem, como vocês viram aqui, uma alteração, um supradesnível de segmento ST de V1 até V6, mais pronunciado de V1 até V4, mas de V1 até V6, com alterações recíprocas na parede inferior, né? Que se encontra aí com uma pressão arterial sistólica de 140, com dor, né? Imaginando o melhor cenário, o melhor dos mundos, que esse paciente vai ter acesso aí nos próximos 120 minutos para um serviço de hemodinâmica, a conduta que vai ser descrita é, então, encaminhar esse paciente para coronariografia angioplastia primária. Então, nesse momento, para alívio da dor e da leve hipertensão, a nitroglicerina intravenosa em bomba, infusão contínua, dupla antiagregação, aqui o infarto com supra, não tenho o que discutir, e em si visando
ida imediata para o laboratório de hemodinâmica, ticagrelor ou prasugrel em dose de ataque. Clopidogrel é a última opção, né? Para a maioria dos serviços SUS, acaba sendo talvez a única. Heparina não fracionada lá na sala, durante a angioplastia coronariana, encaminhar ao laboratório de hemodinâmica para coronariografia imediata, visando angioplastia primária. O paciente, questão 2, vamos até 5. Já vou avisando para vocês que eu fiz vários desdobramentos. Vamos até a 5, mas eu fiz alguns desdobramentos diferentes para o mesmo paciente. Tem gestão e tem alguns cenários aqui também para a gente revisar, beleza? Que eu acho que gestão é uma dor, então a minha intenção é ajudar. Vamos lá. O paciente realizou a coronariografia que mostrou lesões graves em artéria coronária descendente anterior proximal, artéria circunflexa também proximal e no terço médio da artéria coronariana direita. Foi realizada angioplastia de artéria coronária descendente anterior com stent, opção da equipe de hemodinâmica. Durante o exame, o paciente evoluiu com edema pulmonar. Foi readmitido na UTI de vocês, dispneico, frequência respiratória de 30, TEC de 4 segundos, sonolento. Pressão arterial de 80 por 40, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto. A saturação periférica de oxigênio de 87%, com A2 sobre máscara, com reservatório a 10 litros por minuto. Tinha dados de interesse, exames laboratoriais, com hemoglobina de 13, plaquetas de 200 mil, creatinina de 1,5, glicemia de 300, potássio de 5,5, lactato de 4 e um pH de 7,29. Então, a pergunta é como esse paciente deve ser conduzido nesse momento. Então, todos concordam comigo, nesse momento temos um paciente com choque cardiogênico, SCAI-C. Ponham aqui para mim no chat. O que vocês acham? Concordam com a minha observação? Discordam? Tem dúvida? Sim, né? SCAI-C, choque clássico, né? SCAI-A em risco, SCAI-B beginning, começando, SCAI-C clássico, SCAI-D deteriorando, já comecei alguma droga, já coloquei a segunda, já indiquei suporte circulatório, e é extremo, né? Precisando de desfibrilação, de suporte extracorpóreo, enfim. Lembrando que a gente tem uma referência que é só o SCAI, né? Então, esse paciente está evoluindo com choque cardiogênico, SCAI-C, e aí aquela dúvida frequente, né? Iniciar o que primeiro de medicamento para esse paciente? Noradrenalina, pessoal. O consenso é noradrenalina. Restabelecer uma pressão arterial aí, média em torno de 65, para depois restabelecer a pressão arterial. O meu paciente continua com hipoperfusão, aí sim eu vou pensar no inotrópico. Lembrar que a noradrenalina age nos receptores alfa e beta, ela tem uma função de aumentar o inotropismo, né? O que acontece é que frequentemente a gente vai escalonando as doses e acaba o paciente evoluindo com taquicardia e um predomínio de vasoconstricção, né? Mas é para iniciar a noradrenalina. Se o paciente persistir com hipoperfusão, considere dobutamina. Linha venosa e arterial e CVD, ultrassom cardíaco e pulmonar, considerar VNI diuréticos, lembrem-se que o paciente está hipoxêmico, precisando de suporte com oxigênio, após a reversão da hipotensão. E lembrar, tinha 300 de glicemia do controle glicêmico, certo, pessoal? Então, essa aqui é a trilhazinha para seguir com esse paciente real e oficial. Isso aqui dá para responder em 1 minuto. Não precisa. Então, vou monitorizar o paciente, vou coletar laboratório, vamos tentar sistematizar, e é isso que eu vou fazer, pelo menos nas minhas aulas, com vocês até o final, beleza? Olha que tem aula comigo todos os dias até o dia 4 de novembro. Na verdade, tem dia 5, dia 6, dia 7, dia 8 no CBMI. Eu nem vou ficar cansada. Depois vocês me pagam um chopp lá em Curitiba. Vamos lá.
Então, foi realizado ultrassom cardíaco e lembra que o ultrassom, tudo que couber ultrassom é de bom grado. Foi realizado ultrassom cardíaco e pulmonar com os achados a seguir. Enumere-os e defina a conduta a partir deles. Agora eu vou deixar essa bola com vocês. O que é que tem no ultrassom cardíaco e pulmonar desses pacientes? Falem para mim. Vou botar aqui de novo. Linhas B, C e V, parabéns. Olha, vocês estão arrebentando. Mas vamos só. Eu sou banca, certo? Sou a banca. O que que eu queria que vocês respondessem para mim de uma forma mais estruturada? Então, nós temos aí um coração hipodinâmico. Todo mundo concorda comigo? Só está batendo aqui, ó, a porção anterolateral, lateral. O resto é tudo parado, né? Então, um coração hipodinâmico, uma CIV periapical. E a conduta aqui, nesse momento, o nosso paciente já está com noradrenalina, ah, tem uma CIV declarada, uma disfunção ventricular esquerda. A melhor coisa que nós podemos fazer para um paciente com uma complicação estrutural do infarto, um choque cardiogênico, vai ser passar um balão intraórtico. Lembre que a vibe da gente vai ser sempre responder o melhor cenário. Você, Marcinho, eu não tenho balão intraórtico. Isso aí a gente pode discutir um outro dia, beleza, pessoal? Eu estou querendo fazer a partir de janeiro um webinar mensal num sábado. Então, podemos discutir o que é que eu faço com o paciente. Vou botar esse como primeiro tema. O que é que eu faço com o paciente com choque cardiogênico se eu não tiver recurso? Indicar o balão intraórtico e acionar a equipe cirúrgica, certo? Essa é a melhor resposta para esse caso. Então, foi instalado o balão intraórtico, questão 4, na artéria femoral direita. Foi observada a curva ao lado. Eu botei aqui direita. Vocês lembram a alteração do pulso do paciente? Eram tibiais à direita e poplite à esquerda. Caberia a gente dizer, foi implantado na indicação, né? Guiado por ultrassom, certo? Foi observada a curva ao lado. Eu queria saber de vocês, a bola está com vocês. Está adequado? Nós temos aqui uma curva de um balão, 2:1, para poder observar os efeitos da contrapulsação aórtica. Está adequado? Está ruim? Pode melhorar? E aí? Opa, vocês estão terríveis. Trata-se de uma insuflação tardia, né, pessoal? É necessário ajuste do time. Vê só se isso não dá para responder em um minuto. É necessário ajustar o time, adiantando para que o mesmo insufle mais precocemente. Beleza? Sempre me perguntam, Marcinha, pode cair balão na segunda fase, na parte prática? Poder pode, né, pessoal? Se tiver o balão lá disponível, pode. Vou dizer que não, nem que sim, não sei. Ah, depois eu vou fazer uma revisão de balão ainda ao longo da aula para vocês, tá? Ao monitorizar, eu quero que vocês brilhem agora, hein? Ao monitorizar esse paciente com catéter de artéria pulmonar, que achados você espera encontrar nesse paciente? Falem para mim. O que é que pressão de oclusão alta? Lorena arrasou! Pô, eu achei que vocês não iam falar o salto oximétrico. Me enganei redondamente. Que loucura! Meu Deus, vocês estão muito bem preparados. Eu estou felizona. Pressão de oclusão da artéria pulmonar alta. O índice cardíaco, como é que tá? O que que vocês esperam? Baixo. Saturação venosa mista. Resistência alta. Saturação venosa mista baixa. Excelente. O CPO, Cardiac Power Output. CPO. Baixo. Muito bom. Potência cardíaca baixa. Excelente. Então, esperaríamos encontrar um débito cardíaco e um índice cardíaco baixo, uma pressão de oclusão da artéria pulmonar alta, uma PVC alta, uma saturação venosa mista baixa,
um índice de resistência vascular sistêmica alto, um salto oximétrico entre a oximetria das câmaras direitas e da artéria pulmonar ah, maior ou igual a 5%, um CPO baixo. Se eu fosse banca, não falasse o salto oximétrico em sendo uma CIV pós-IAM, eu ia tirar uns pontinhos, beleza? Tem que falar. Cerca de 8 horas após a readmissão na UTI, o paciente apresenta súbita perda da consciência. Aqui vocês viram, fizemos até 5, agora eu vou variar o final da história, beleza? Depois vou fazer uma coisinha de gestão com vocês e depois a gente revisa infarto, balão, beleza? Então vamos lá. Cerca de 8 horas após a readmissão na UTI, o paciente apresenta súbita perda da consciência. E esse é o eletrocardiograma dele. Tchan! Namoraram o eletro? Descreva o manejo do quadro nesse momento. A bola está com vocês. O que que faz com esse paciente? BAVT, ficou claro para todo mundo que é um BAVT? Vamos seguir, olha só, pessoal, sempre seguindo a diretriz da CLS, beleza? Sem, aqui vai. BAVT. Chandra, que saudade! Vamos lá, para quem não viu o que é um BVT, né? Nós temos ondas P dissociadas da atividade ventricular, e olha que bacana, uma atividade ventricular regular, né? Isso é bem característico dos bloqueios de alto grau, certo? Então, é um BVT mesmo. Responder tal qual a diretriz da CLS. Então, aqui nós temos uma bradiarritmia, gerando baixo débito, né? Uma perda da consciência. Então, a atropina pode ser que não seja eficaz, certo? Não vamos discutir isso, vamos falar o algoritmo. Pode ser que, mas ele não tem um QRS largão sugerindo um ritmo infranodal, mas como é regular, talvez seja um ritmo infranodal, sim. Enfim, se a atropina for ineficaz, marca-passo transcutâneo e ou infusão de dopa ou adrenalina. Beleza? Não esquecer essa parte aqui, tá, pessoal? De tratar causas possíveis, como isquemia miocárdica. Eu já fiz esse caso com os meus alunos, e que o paciente ia bloqueado para a sala de hemodinâmica, fazia angioplastia da coronária direita e resolvia o caso dele, tá? Nesse caso, era para correr para hemodinâmica. Então, isquemia miocárdica, infarto, medicamentos, hipóxia e distúrbios eletrolíticos. Lembra que esse paciente ali estava hipoxêmico, certo? E tinha um potássio de 5,5. Então, seguir o algoritmo da CLS, como a gente discutiu. Bom, a próxima pergunta: como você programaria o pace transcutâneo? Atenção, isso aqui, eu vivo apostando que vai cair isso na prova, né? Então, lembrar, a princípio, posicionar as pás do marca-passo transcutâneo na posição anterolateral, então, na região apical e na infraclavicular direita. Lembrar, não fiquem nervosos lá na estação prática, porque vocês vão ficar ansiosos querendo demonstrar conhecimento e vão esquecer de pegar a pá do desfibrilador, tirar e botar a pá do marca-passo, tá? Não esqueçam isso. Lembrar de trocar as pás. E aqui, nesse monitor especificamente, está aqui, ó, trocar de desfibrilador para estimulação cardíaca artificial. E aqui a gente só tem dois comandos para dar para o aparelho, que são o output, a quantidade de energia que vai atravessar o miocárdio do paciente, vai despolarizar as células cardíacas, e a frequência cardíaca. Então, tem uma regrinha aí prática de 1 mA por quilo, certo? Beleza, conduziu com 1 mA por quilo, eu calculo o limiar, mas, por exemplo, conduziu com 80 miliamperes, eu vou reduzindo 75, 70,
65, beleza. Com 60, até 60 ele ainda conduz. Deixo ali um pouquinho mais alto, 65, 70 por garantia, porque é muito fácil parar de conduzir, né? Qualquer distúrbio eletrolítico, se o paciente fica hipoxêmico, vai parar de conduzir. Ah, deixa a frequência entre 80 e 100, qual é a frequência ideal? Aquela que permite que não haja um aumento de consumo de oxigênio pelo miocárdio, mas permite que o débito cardíaco seja adequado, tá? Então, a minha sugestão é a menor que vocês conseguirem. E faz parte, para eu garantir que eu estou realmente dando assistência elétrica, digamos assim, nossa, ficou bonito isso, para o meu paciente. Lembra que esse paciente tem que ter captura mecânica também, né? Então, tem que ter pulso central, ou você pode olhar a curva da pletismografia, cuidado que pode cair uma questão assim, né? Ou a curva da pressão arterial invasiva para ver se o marca-passo está tendo captura elétrica e mecânica. E lembrar da analgosedação para esses pacientes, tá? Uh, praticamente todos os sedativos e analgésicos podem ser utilizados nesse cenário. Não é bacana você usar dexmedetomidina, né? Que a gente sabe que é um medicamento cronotrópico negativo intrinsecamente. Ah, os demais, se houver uma estabilidade hemodinâmica, estão ok para esse paciente. Então, o opioide, se quiser, propofol, se quiser, quieta. Ah, mas Marcinha, quieta no paciente isquêmico? Bom, aqui vamos checar o risco-benefício, né, pessoal? E propofol. Ah, mas Marcinha, propofol no choque cardiogênico, se o paciente tiver normovolêmico e bem perfundido, pode ser. Então, vou botar um pouquinho de gestão só para complicar. A ouvidoria do hospital notificou você sobre a insatisfação da família com a ocorrência de lesão cutânea relacionada à infusão de adrenalina no acesso periférico. Que tipo de evento adverso houve e como vocês poderiam manter aí um diálogo efetivo com a família desse paciente e com o paciente, né? Então, e aí, como é que vocês saem dessa enrascada? Que evento é esse? Vamos seguindo. Dano grave, never event, ó, opa, ainda bem que eu botei gestão, hein? Vamos lá. Ó, eu classifiquei como evento com dano moderado, certo, pessoal? Porque, assim, qual a intervenção que vai ter aqui? Fentolamina subcutânea, né? Ou PET de nitroglicerina, certo? Esse paciente ainda pode evoluir mal. A princípio, a necrose é só cutânea. Aquilo ali pode infectar e ele pode piorar realmente. Então, só relembrando os tipos de dano, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, printem. Nenhum, não há sintomas detectados e nenhum tratamento é necessário. Leve, sintoma leve, perda funcional ou dano mínimo ou intermediário, mas a curto prazo é necessária apenas uma intervenção mínima ou nenhuma. Eu acho que não é o caso aqui, né? Dano moderado, exige intervenção, aumenta o tempo de internação, causa um dano ou perda funcional a longo prazo ou permanente. E grave, exige uma intervenção médico-cirúrgica maior para salvar a sua vida, encurtando a expectativa ou causando um dano ou perda funcional maior a longo prazo ou permanente. Convenci vocês que o dano aqui é moderado ou não? Pode, vamos, ele é diabetes, ele é diabetes. Beleza. Printem. Ahn, aí, respondendo a parte da comunicação com a família. Tem que ser uma comunicação empática, certo? E acolhedora. Aí vamos lá. Disclosure é com a equipe ou com a família, pessoal? Disclosure é com a equipe ou com a família? Com ó.
Ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, preparo para conversar com essa família. Equipe multipresente, ter os dados à mão, isso aqui na real, printem aí, hein? Na real, ó, um dos piores erros que nós podemos cometer, que é ir conversar com a família totalmente despreparado, sem saber o que está acontecendo com o paciente, na real. Então, quadro clínico atual, condutas já realizadas em relação àquela lesão e o plano assistencial imediato em local apropriado, né? Tem toda aquela técnica de não haver obstáculos entre a equipe, no ambiente entre a equipe e a família, a equipe não se sentar acima de onde está sentada aquela família, né? Acolhimento e vínculo, obrigada por virem, sou o médico responsável pelo paciente, sinto muito pelo ferimento no braço, reconhecemos que isso gerou sofrimento. Tem que ser verdadeiro com a família. Assumir a responsabilidade institucional e pedir desculpas. Então, pedimos desculpas pelo ocorrido, o hospital assume a responsabilidade pelo cuidado. Quando eu fui avaliadora, caiu uma questão em que o candidato tinha que falar para os avaliadores, se comportar com os avaliadores, como se eles fossem a família que deseja ali algum tipo de diálogo, né? Então, o hospital assume a responsabilidade pelo cuidado e pela recuperação dessa lesão. O que já foi feito, interrompemos a infusão, tratamos com as medidas padrão, vamos monitorar a cicatrização diariamente, avaliar a necessidade de cirurgia, registrar fotos seriadas e oferecer fisioterapia se houver limitação. Abrimos um registro de evento para análise da causa raiz, vamos revisar os nossos protocolos de vasopressão e acesso periférico, os critérios de uso precoce do acesso central, checar CIT por cada minuto, calibre, local do catéter. Isso aqui eu já estou dando spoiler para vocês, como fazer um protocolo de infusão de vasopressor adrenérgico em via periférica, certo? Nos comprometemos em retornar em 24 a 48 horas com a atualização da análise e do plano, apoio prático e fechamento, todos os materiais e os cuidados necessários serão fornecidos, esse é meu contato, vou manter vocês informados. Confirmar entendimento no final. Ficou algo sem resposta? O que mais vocês gostariam que eu explicasse? Eu já botei esse quadrinho aqui numa aula, mas agora eu não me lembro se foi numa aula aberta. Só para gente, porque assim, eu vejo uma certa confusão entre os, ahn, os conceitos, certo, pessoal? Então, assim, cuidado. Spikes é aquele para comunicar mais notícias a pacientes e familiares com diagnósticos graves, como câncer, prognóstico reservado, falha terapêutica ou necessidade de iniciar cuidados paliativos. Então, vocês lembram o roteiro de comunicação estruturado, 6 passos. Então, se preparar, perceber o que a família sente, convidar a família para a conversa, transmitir a notícia de forma objetiva e sem jargões, lidar com as emoções com empatia, no final, sumarizar o que está acontecendo. Disclosure, e vocês acertaram a maioria, comunicação de um evento adverso ou erro que resultou em dano ou potencial dano ao paciente. É o processo de ser transparente sobre uma falha no cuidado. Então, ser honesto, empático, explicar o que aconteceu, reconhecer o impacto no paciente, pedido formal de desculpas, descrever conduta, esclarecer medidas que serão tomadas, oferecer suporte a um canal aberto para adultos. E o protocolo de Londres, aí sim, é com a equipe, certo? Então, análise e investigação interna de um evento adverso ou incidente. O objetivo não é culpar, não é punir, é aprender com o erro para melhorar a segurança do sistema. Não é uma ferramenta de comunicação com o paciente. Lembrem das aulas de como lidar, a liderança de equipe, certo? Como lida com a equipe que falhou. A erro humano, vocês lembram disso? Falei isso esses dias. Tem erro humano, tem aquele que propositalmente pula etapas sem se preocupar com a segurança do paciente, né? São coisas diferentes e vão ser tratadas de formas diferentes. Muito bem, curti. Então, o objetivo aqui, se você quiser sintetizar,
esse canal de comunicação. O objetivo explícito é acolher, reconhecer o dano, explicar o que se sabe, assumir responsabilidade institucional, alinhar cuidados e os próximos passos. Como fazer a análise, como você faria a análise da causa raiz desse evento? Através do diagrama de Ishikawa, né? Ou análise da causa raiz, o causa-efeito, né? Tem 1 milhão de coisas para cada um dos 6 M's que nós podemos fazer. Eu trouxe um tópico apenas de cada, porque senão a gente vai ficar aqui a noite toda. Então, método. Em método, nós falamos em processos. Ausência ou fragilidade do protocolo para vasopressor em acesso periférico. E isso, eu canso de falar, não prescreva se não tiver protocolo. Não prescreva, porque vai dar problema. Mão de obra. Se refere à equipe. Está treinada de forma insuficiente para reconhecer sinais precoces de extravasamento. Máquinas, não tem ultrassom para escolher a veia adequada. Vocês sabem que no acesso periférico, no protocolo de infusão de catecolaminas em acesso periférico, a gente precisa escolher vasos de maior calibre, puncionar com um gel longo, para escolher os vasos de maior calibre, é desejável que você tenha ultrassom à disposição, beleza? Cerca de 8 horas, agora vou mudar a história de novo. Cerca de 8 horas após a readmissão, na UTI, o paciente apresenta súbita perda da consciência. Isso é o que você está observando. Agora falem para mim, a bola está com vocês. O que é para fazer com esse paciente? Perfeito, Nina sintetizou bem. Disclosure com a família, o protocolo de Londres com a equipe. Boa, excelente, Nina. Hein? O que faz aqui com esse paciente? Isso aqui pode ser uma estação prática, claramente, hein? Vocês que lutem com o meu sotaque carioca. RCP. RCP. Então, não tem curva de pletismo, não tem curva de ETCO2 e não tem curva de pressão arterial. Não tem curva de nada. RCP. Mas e daí? Tá parado, perfeito. Mas daí, como é que eu faço então com esse doente, além da. Vocês já falaram. Por RCP, eu entendi que vocês quiseram falar compressão torácica, certo? Além disso, como é que eu tiro o paciente desse problema? Chama ajuda, massagem, choque. Perfeito. Eu botei de propósito isso, né? Que se fosse uma TV monomórfica com hipotensão, era outra conduta, certo, pessoal? Se fosse uma TV monomórfica com rebaixamento da consciência, era outra conduta. Então, botei de propósito isso aqui. Muito bom, muito bom. Não pode flopar com essa questão lá na estação prática, hein? Então, é para conduzir como FV-TV sem pulso. Então, RCP, 2 minutos. Choque, perdão, RCP 2 minutos, avaliar novamente o ritmo chocável, sim, choque, RCP 2 minutos, noradrenalina, adrenalina a cada 3 a 5 minutos, considerar via aérea avançada e capnografia, 2 minutos, ritmo chocável, sim, choque, RCP, continua. Amildarona, lidocaína e tratamento das causas reversíveis. Hipovolemia, hipóxia, H de hidrogênio, de acidemia, hipocalemia, hipercalemia, hipotermia, pneumotórax hipertensivo, tamponamento, intoxicações, trombose pulmonar, embolia pulmonar e trombose coronariana.
O paciente foi entubado e no terceiro ciclo observou-se o traçado capnográfico abaixo. O que podemos afirmar? Concordam comigo que houve retorno da circulação espontânea? Perfeito. O que caracteriza o retorno da circulação espontânea aí? Não vão decorar. Isso, perfeito. Tiaguinho. Tiaguinho, você está aqui, meu filho. É, um aumento súbito sustentado da ETCO2 acima de 35,40, né? Excelente. Vamos fazer algumas revisões agora? Doeu até aqui, pessoal? Se sentiram dentro da prova? Se sentiram dentro da prova? É isso. É isso. Então vamos lá. Ali a gente colocou a melhor, o que seria o melhor cenário para o paciente seria encaminhá-lo para a angioplastia primária. Se esse paciente tivesse lá no instituto, provavelmente a gente não estivesse estável, sem edema agudo, né? Óbvio, como foi o caso que a gente botou ali, talvez a gente tivesse optado por não tratar e encaminhar esse paciente precocemente para cirurgia. Mas não vamos falar nisso. Então, chegou um paciente, a questão é infarto com supra. Qual deve ser a minha postura? Angioplastia possível? Na verdade, não é por questão, na vida, né? Angioplastia possível em menos de 120 minutos? Sim. Transferir para centro de hemodinâmica para angioplastia primária? Não. Fibrinólise. Objetivo: tempo porta-agulha de 10 minutos. Aqui, tal qual está no nosso Tratado de Medicina Intensiva, contraindicações absolutas e relativas, printem, para a trombólise. Então, absoluto, sangramento ativo, exceto menstruação, é óbvio, histórico do Moro, aneurisma, formação AV intracraniana, AVC isquêmico há menos de um ano, AVC hemorrágico a qualquer época, suspeita de secção de aorta não descartada, hipertensão grave, PAS maior que 180, pressão arterial diastólica maior que 110, não controlada. Mesmo farmacoterapia. Relativo, trauma craniano recente menor que o mês, cirurgia de médio e grande porte recente menor que o mês, úlcera péptica em atividade ou hemorragia digestiva recente menor que 3 semanas, uso prévio de anticoagulante, relativo, né? Hipertensão grave, maior que 180 sistólica, maior que 110 diastólica, controlada mesmo farmacoterapia, gravidez, função lombar recente menor que 3 semanas. Critérios de reperfusão. Isso aqui eu creio que possa ser questionado mais na prova objetiva, certo? Então, critérios de reperfusão, melhora dos sintomas isquêmicos, resolução do supra de ST maior ou igual a 50% em 60 a 90 minutos, estabilidade hemodinâmica e arritmia de reperfusão típica. Os critérios eletrocardiográficos de reperfusão, normalização do supra do segmento ST, regressão do segmento ST em pelo menos 70% após 90 minutos, inversão das ondas X nas primeiras 4 horas, surgimento do ritmo ventricular. Esse slide ficou um luxo, hein? Mas agora aqui no cenário de fibrinólise, como é que nós vamos conduzir a anticoagulação e a dupla antiagregação? Então, a aspirina aqui não tem conversa, que só pode ser o clopidogrel e deve ser imediato. E podemos fazer enoxaparina ou heparina não fracionada, pendendo para a enoxaparina. Então, beleza, trombolizei meu paciente. Ele teve critérios de recanalização, eu posso transferi-lo, posso regular ele para a realização do cateterismo em 2 a 24 horas da trombólise. Esse cenário é um cenário que deve ser considerado rotina, e essa estratégia chama-se fármaco invasiva. Agora, não, meu paciente falhou na trombólise ou desenvolveu insuficiência cardíaca ou choque cardiogênico, eu devo transferi-lo imediatamente para angioplastia de resgate. Então, guardem essas estratégias. Além disso, porque aí também eu botei, pensando mais na questão da prova objetiva, outras condutas que nós não podemos esquecer, né, pessoal? Então, outras terapias modificadoras de prognóstico. Então, estatina de alta potência, como a Torv e Rosuva,
IECA, o inibidor do receptor da angiotensina. Então, se houver fração de ejeção menor ou igual a 40%, insuficiência cardíaca, diabetes, hipertensão, DRC, é considerar o uso rotineiro, mesmo se houver ah, fração de ejeção preservada. Beta-bloqueador, se fração de ejeção menor ou igual a 40%, ou uso rotineiro para todos pode ser considerado. Antagonista do mineral corticoide, se a fração de injeção for menor ou igual a 40%, conhecia o diabetes. Controle glicêmico, aquele paciente estava com 300 de glicemia, avaliar e monitorar rotineiramente. São 3 doenças clínicas que precisam de controle glicêmico: síndrome coronariana aguda, sepse, AVC. Beleza? E inibidor de bomba se houver risco gastrointestinal elevado em uso de antitrombóticos. Bom, vocês viram ali que eu coloquei uma CIV com o paciente com horas na UTI. Na vida real, não seria o que nós esperaríamos, né? As complicações mecânicas do infarto têm um pico entre 3 e 5 dias. Já as complicações elétricas, elas são mais precoces. Isso aqui já objetivando também um pouquinho mais a parte teórica, né? Então, nas primeiras 24 horas, podemos observar arritmias malignas que não impactam o prognóstico do paciente a princípio, exceto se, obviamente, ele tiver disfunção ventricular, né? Bradiarritmias, mais esperadas, o BAV, como nós vimos naquele caso que nós respondemos juntos, no infarto inferior, choque cardiogênico também ao longo das primeiras 24 horas, as complicações mecânicas. Em termos de precocidade, a ruptura de músculo papilar vem antes da CIV, que vem antes da ruptura da parede livre. E mais tardiamente, síndrome de Dressler, né? Ou arritmias tardias, insuficiência cardíaca, em consequência de remodelamento ventricular. Beleza? Vamos relembrando, vamos seguindo. Se o meu mouse me ajudar, né, pessoal? Lembrando para vocês, né? Vamos ver bastante ultrassom, certo, pessoal? Estou lembrando para vocês, só se fosse uma ciência mitral aguda isquêmica, essa seria, perdão, a imagem que a gente esperaria observar, né? Então, um jato turbilhonar. Vocês lembram o que é azul está fugindo do seu transdutor? Aqui nós temos um corte apical 4 câmaras. O que é azul está fugindo do seu transdutor. Então, você está com o transdutor na ponta de coração, tem um fluxo em direção ao teto do átrio esquerdo, um fluxo turbilhonar, um fluxo de alta velocidade, fazendo aqui um efeito coando. Calma, não fiquem estressados, que isso é um conceito um pouco mais elaborado, mas eu sei que tem gente que curte, que gosta, que sabe, né? E aqui um efeito coanda, né? Que aqui como se o jato escorresse pelo teto do ato esquerdo e quando ele volta faz esse vermelhão, né? O que é vermelho está indo em direção a esse transitor. Outros ultrassom que a gente poderia esperar. Se houvesse, então, ruptura de parede livre, poderíamos esperar um derrame pericárdico volumoso, aqui com colapso do átrio direito, aqui também, aqui no 4 câmaras, aqui no paro external, eixo longo, um derrame pericárdico volumoso, aqui com colapso do ventrículo direito ou pelo subxifoide, né? Vocês viram, eu dei aula do protocolo STARS esses dias, em sábado, para ser mais precisa. O STARS começa pelo corte subxifoide, que nós podemos ver as 4 câmaras, né? Um swing in heart, concordam comigo? Que aqui tem um swing in heart. Então vamos que vamos. Lembrar de outros aspectos que podemos observar no ultrassom cardíaco, no tamponamento. Então, sinal mais precoce, colapso sistólico do átrio direito. Podemos esperar ver a cava pletórica colapsando menos de 50% e com seu diâmetro maior que 2,1. Podemos esperar um colapso diastólico do ventrículo direito, uma variação do fluxo mitral e tricúspide,
E no modo M, ele nos ajuda muito. Fizemos muito esse exercício durante o curso inteiro, né? Às vezes, visualmente, e principalmente para quem tem pouca experiência, ou quem faz pouco, né? Experiência a gente adquire fazendo, né? Vocês já me viram N vezes falando, pô, tá de bobeira no seu horário noturno, principalmente para os residentes, para os PM. Vão lá, pega o aparelho de ultrassom e fica brincando com ele, beleza? Então, no modo M, a gente consegue ver melhor a relação do colapso com o ciclo cardíaco. Por exemplo, aqui nós vemos a válvula mitral aberta. Se a válvula mitral está aberta, eu tenho diástole. Então, o colapso do ventrículo direito é diastólico. Essa questão caiu ano passado, hein? Aqui a variação do fluxo mitral, ah, no paciente, na verdade é um exagero, né? Que acontece, digamos assim, da fisiologia, na variação respiratória do fluxo pelo Doppler pulsado, né? Então, no tamponamento normal é uma variação menor que 15%, tamponamento é maior que 30%. Já na tricúspide normal é menor que 25%, tamponamento maior que 60%. Veia cava, já falamos. Bom, vamos fazer uma revisão de balão? Então, balão. Fizemos essa questão no sábado, fizemos uma questão sobre isso em relação à curva PV. Então, não repetir aqui, né? Para não. Então, mas vamos dar uma condensada. O que que o balão faz? Reduz a pós-carga, reduz o trabalho cardíaco, com isso, reduz o consumo de oxigênio miocárdico e aumenta o débito cardíaco cerca de meio a 1 litro por minuto. Aumenta a pressão, para chegar a alguns desses efeitos, aumenta a pressão diastólica e aumenta a perfusão coronariana. Não, vocês já acertaram, mandaram benzão ali na análise do timing da curva que nós observamos. Na fisiologia normal, o que que nós esperamos que o balão faça? Primeira coisa é olhar aqui o aumento diastólico, né? Que é suprassistólico, vocês estão percebendo? Então, faz um V, um M de Márcio, ah, na curva da PAI, em relação à curva não assistida. Aqui a curva assistida, aqui a curva assistida. Então, faz um V. Aqui nós temos a pressão diastólica final na horta, né? Aqui é a curva, perdão. Aqui é a curva que o balão está enxergando na horta. Então, a curva de pressão diastólica não assistida e a curva de pressão diastólica assistida. O que que nós esperamos que aconteça se houver um timing adequado do balão? Que essa pressão seja menor que a não assistida. E é aqui que nós podemos observar que houve efetivamente uma redução na pós-carga criada pelo balão. E a sístole assistida menor, né? Eu reduzi a pós-carga menor do que a sístole não assistida. Beleza? Então, olhar a diástole, olhar se houve ganho e olhar o pico da sístole no batimento assistido e no não assistido. Em relação ao timing do balão, né, que já foi alvo de questão teórica, o pico da onda R, o balão reconhece o pico da onda R como o momento onde ele deve desinsuflar, é óbvio, né? A sístole é representada pela ativação ventricular, então, pico da onda R. E ele reconhece onde ele deve desinsuflar, qual timing, a partir, perdão, onde ele deve insuflar a partir da onda T, lá pelo meio da onda T, tá? Fiquei pensando em mais questões de balão, né? Podem dar para vocês uma radiografia de tórax para que vocês avaliem se a posição do balão está correta. Então, a posição correta dele é no segundo, terceiro espaço intercostal. E a gente pode utilizar como landmark, né? Como marco anatômico, a carina, mais ou menos, tá? Então, se ele tivesse aqui para baixo, obviamente ia estar baixo.
Se tivesse aqui para cima, acima da clavícula, estaria alto, beleza? E aí podem perguntar, o que que você faria se tivesse alto? Puxar, garantindo que ó, o invólucro, né, do balão está bem. É igualzinho o Songans, também tem o invólucro, certo? O invólucro está ok. Introduzir, e se você falar que com o uso do ultrassom você ganha mais pontos, beleza? Aqui, resumir, mas printem isso com vontade, printem com vontade, beleza? Por quê? Esse é o resumo do resumo do resumo do balão intraórtico. Vou falar, é a última vez que eu vou falar macete de balão, hein, pessoal? Já falei no sábado, vou falar de novo, beleza? Só para relembrar. Quando o problema for na insuflação, olhem lá o M, tá? Ó, então, se for insuflação precoce, é antes do nó dicrótico. Se for insuflação tardia, é depois do nó dicrótico. Ó, então, aqui, ó, temos o nó dicrótico, fica parecendo como se fosse uma pausa entre a primeira perninha do M e a segunda perninha do M. Quando o problema for da desinsuflação, olhem a diástole aqui. Então, quando for uma desinsuflação precoce, eu tenho essa queda súbita e esse aspecto aqui formando na curva como se fosse um U. E quando o problema for desinsuflação tardia, nós temos aqui a pressão diastólica no final, a pressão diastólica final na horta maior do que a não assistida, né? Tem algo muito errado. Isso aqui, se acontecer com o seu paciente, corre. Eu falei para vocês, né, que na vida real lá o balão a gente põe para ciclar no modo automático, que ele se ajusta às alterações hemodinâmicas do paciente, certo? Porém, nós não devemos confiar nisso. Já falei que o bom cuidado é, pelo menos 2 vezes por dia, plantão diurno e noturno, checar a curva do balão. Então, na insuflação precoce, aumenta a pós-carga, aumenta a pressão sistólica final, aumenta o trabalho do VE, aumenta o consumo de oxigênio. Na insuflação tardia, nós não temos aquele ganho na perfusão coronariana, há pouco benefício do balão. Na desinsuflação precoce, vai ocorrer uma redução da perfusão coronariana, uma redução da pós-carga, a redução da pós-carga não vai ser efetiva, e no pior de todos, que é a desinsuflação tardia, aí o balão vai virar um obstáculo para a ejeção. Então, aumenta a pós-carga, aumenta o trabalho do VE, aumenta o consumo de oxigênio e reduz o débito cardíaco. Mais maceteado não consigo. Não puedo. É isso, pessoal. Doeu. Doeu. Foi? Que bom. Que bom que vocês gostaram. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais, Marcinha. Que bom que vocês gostaram. Poxa, se vocês puderem deixar esse feedback lá na minha página, eu fico imensamente grata para vocês, tá bom? Fico muito feliz. Beijo, pessoal. Vamos que vamos. Partiu RQE, hein? Partiu RQE. Como eu falei no sábado, ah, nós somos as pessoas que mais nos sabotamos, não é a banca e nem a prova, certo? Beleza? Tem mais! Amanhã tem mais. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus. Estudem. Qual é a vibe aqui? Rever aquele conceito lá que você acha que, poxa, não pensei nisso na hora, né? Poderia me sair melhor. Beleza? Um beijo, pessoal. Fiquem com Deus.